Chega mais, nós estamos de volta. O relógio marca agora 1h35 pelo horário de Brasília. E eu convido você a ficar muito bem informado na minha companhia com as principais notícias do Brasil e do mundo. O presidente norte-americano Donald Trump intensificou sua guerra contra a Universidade de Harvard, que se recusa a atender às suas exigências. Depois de anunciar o congelamento de mais de 2 bilhões de dólares em fundos federais, ele ameaçou agora retirar as vantagens fiscais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer que a Universidade de Harvard peça desculpas por não ter combatido, segundo ele, o antissemitismo em seu campus. Foi o que afirmou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, nesta terça-feira. Primeiro, quando se trata de Harvard, como eu disse, o presidente deixou bem claro que eles devem seguir a lei federal. Ele também quer ver Harvard se desculpar, e Harvard deveria se desculpar pelo flagrante antissemitismo que ocorreu em seu campus universitário contra estudantes judeus americanos. Houve professores que disseram que ela havia se envolvido em comportamento discriminatório contra estudantes judeus. Claro, você teve o ex-presidente da universidade dizendo que o bullying e o assédio dependem do contexto. Você também tinha um acampamento em Harvard Yard que todos nós vimos diante das câmeras. A universidade não impôs disciplina formal a nenhum aluno por essas violações de conduta antissemita, incluindo a ocupação de um prédio do campus e a interrupção das aulas com megafones. O presidente acredita que Harvard deveria se desculpar com seus estudantes judeus americanos por permitir tal comportamento flagrante. Quanto ao status de isenção de impostos, eu o encaminharia ao IRS para quaisquer atualizações. Mais cedo, Trump ameaçou retirar vantagens fiscais recebidas por Harvard. O governo já havia anunciado um congelamento de 2,2 bilhões de dólares, quase 13 bilhões de reais, em subsídios durante vários anos e a rescisão de contratos plurianuais por 60 milhões de dólares. 350 milhões de reais, alegando a inaceitável interrupção dos estudos pelos protestos e o intolerável assédio a estudantes judeus. O republicano também quer que a universidade acabe com suas políticas DEI, acrônimo para diversidade, equidade e inclusão. Este é o mais recente ataque contra uma instituição acadêmica depois que a administração Trump colocou de joelhos a Universidade de Columbia, em Nova York, que concordou em se submeter às exigências do governo do republicano para evitar perder 400 milhões de dólares, cerca de 2,3 bilhões de reais em fundos federais. As exigências incluem controlar a admissão de alunos, permitir a presença de dezenas de agentes de segurança no campus com o poder de prender agitadores e revisar a oferta de estudos regionais, especialmente aqueles relacionados ao Oriente Médio e a Israel. Nesta semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou a suspensão de todos os processos que discutem na Justiça a contratação de trabalhadores que atuam como PJ. As ações tratam da legalidade dos contratos envolvendo trabalhador autônomo para prestação de serviço. Esse tipo de contratação de pessoa física que atua como empresa pode ser visto como uma fraude às regras trabalhistas. Recentemente, o plenário do STF decidiu que será firmado um entendimento geral sobre essas relações, que deve ser seguido por todas as instâncias da Justiça. Ainda não há uma data oficial para este julgamento. Na oportunidade, os ministros devem analisar a validade desses contratos, a competência da Justiça do Trabalho para julgar casos de suposta fraude e a definição sobre quem deve apresentar as provas da existência ou não da pejotização, o trabalhador ou o contratante. Na prática, o Supremo vai decidir se esses contratos são válidos para determinados setores ou se eles configuram fraude na relação trabalhista. E olha só, termina hoje o prazo para aderir ao Enem dos docentes. A prova tem o objetivo de otimizar o processo de contratação para aumentar o ingresso de professores efetivos no magistério em todo o Brasil. O chamado Enem dos docentes será anual e pretende facilitar o processo de seleção e contratação por concursos públicos e, com isso, aumentar o número de profissionais da educação efetivos no país. Nesta primeira edição, a prova unificada usará como referência a prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes das Licenciaturas, implementado no ano passado. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, responsável pela realização do ENAD das licenciaturas, vai aplicar a prova em todo o território nacional de forma descentralizada no último trimestre de 2025. Os resultados da prova terão validade por 3 anos. O INEP estima
que neste ano o país terá cerca de 250 mil formandos em licenciaturas, que são potenciais candidatos a ocupar cargos e posições nas secretarias de educação. O processo de adesão voluntária à Prova Nacional Docente deve ser feito de forma virtual pelas secretarias de educação municipais, estaduais e do Distrito Federal. O acesso é pelo site do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, o SIMEC, com login no Portal de Serviços Digitais do Governo Federal, o gov.br. A Prova Nacional Docente não substitui o processo seletivo das redes. Por isso, após a confirmação da adesão pelo INEP, cada Secretaria de Educação deve cadastrar o próprio edital de seleção de professores até 25 de junho, no mesmo SIMEC, indicando o uso da nota da Prova Nacional Docente como parte da seleção. Olha só, o teto de uma escola desabou na Bahia e deixou ao todo 17 pessoas feridas. Quem vai nos trazer mais detalhes sobre o caso é o repórter Cleiton Rodrigues. Pelo menos 17 pessoas ficaram feridas nesse acidente. A Prefeitura de Itaparica, responsável pela unidade de ensino, informou que as vítimas são 13 crianças e 4 adultos. Segundo a Prefeitura, todos eles foram encaminhados ao Hospital Geral de Itaparica após a remoção dos escombros. As vítimas estão estáveis e aguardam alta. O Corpo de Bombeiros informou que são 19 vítimas, sendo que uma professora precisou ser encaminhada ao Hospital Municipal de Salvador de helicóptero. As circunstâncias da queda desse telhado estão sendo apuradas pelo município. Por meio da nota, a Prefeitura ainda informou que se solidariza com as famílias e reafirma que todas as medidas estão sendo tomadas para garantir total apoio a todos os estudantes e funcionários. Nós chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Toda Hora, mas você pode ficar tranquilo que se você perdeu alguma informação é só ir em nosso canal do YouTube. Lá, todos os nossos telejornais estão completos para você assistir de onde e quando você quiser. Olha só, eu volto daqui a pouco às 2h50 para a última edição desta quinta-feira do Jornal Toda Hora da madrugada. Fiquem com Deus e até daqui a pouco. Tchau, tchau!